Muito bom dia a todos ligados na sua 106,7, a Rosário FM. Uma saudação também a todos os ouvintes da nossa rádio Educador FM 93,7. Nós estamos aqui, com o nosso bispo diocesano, Dom Jesus Maria, também com o nosso vigário-geral, Padre Gerenaldo Messias, para dar a todo o povo da Diocese de Bragança e a todos aqueles que estão nos ouvindo neste momento, seja pelo YouTube da Pascom Diocesana, seja pelas nossas rádios aqui da cidade de Bragança, em cadeia, para dar um comunicado muito especial de nosso querido bispo Dom Jesus Maria, a quem eu passo a palavra neste momento. Caros amigos todos e fiéis, no passado dia 16 de março, o Papa Francisco nomeou o padre Raimundo Posidônio Carreira da Mata, como bispo coadjutor da Diocese de Bragança. Isso significa que nós já temos, pois, um bispo para nos ajudar nesta caminhada da Diocese, tá? E eu queria fazer uma pequena apresentação dele, porque não sei se vocês o conhecem, mas o padre Posidônio, padre Raimundo Posidônio, ele era da Arquidiocese de Belém, era pois vigário-geral da Arquidiocese de Belém, e agora sendo escolhido para bispo na Diocese de Bragança. O padre Posidônio, que será logo mais ordenado, não temos ainda a data, mas não demorará muito tempo. O padre Posidônio nasceu o dia 31 de março de 1954. Foi ordenado diácono no dia 7 de junho de 1976. E a ordenação presbiteral aconteceu no dia 24 de junho de 1978. Monsenhor Raimundo Posidônio Carreira da Mata nasceu em 31 de março de 1950, no distrito de Icoraci, Belém do Pará. Fez seus estudos fundamentais, primário e ginásio, em sua cidade natal, concluindo-os no Seminário São Pio X, seminário menor da Arquidiocese de Belém, onde entrou em 1968. Estudou o clássico no Seminário Redentorista Santíssimo Redentor, de 1970 a 1972. Cursou Filosofia e Teologia no Instituto de Pastoral Regional, IPAR, UFPA. Bacharelado em Teologia em 1973 a 78. Foi ordenado diácono no dia 7 de junho de 1976. Nesse período, exerceu as funções de auxiliar da formação do Seminário Pio X. Sua ordenação sacerdotal ocorreu no dia 24 de junho de 1978. A especialização, ele fez uma especialização em História da Igreja na América Latina, na Assunção, e também na PUC de São Paulo, em 1982. Mestrado em História Eclesiástica na Gregoriana, em Roma, em 1987. Iniciou o doutorado em História da Igreja no ano 2000, mas não concluiu. Como professor, iniciou a lecionar em 1982 no IPAR, Instituto de Pastoral Regional Norte 2. E depois no Seminário Maior Nossa Senhora da Conceição da Arquidiocese de Belém, atuando na área da História da Igreja
História da Igreja na América Latina, Brasil. História da Igreja na Amazônia, História das Religiões, Ecumenismo. Também é assessor de diversos cursos na área de religiosidade, catolicismo popular e catequese. Assessor de Assembleias Diocesanas do Regional Norte 2. Foi vice-diretor do IPAR, Instituto de Pastoral Regional. Diretor do Seminário Maior Nossa Senhora da Conceição da Arquidiocese de Belém, de 1994 a 1999. Foi cerimoniário da Arquidiocese de Belém, de 1989 ao ano 2009. De abril de 2009 a março de 2010, foi administrador diocesano da Arquidiocese de Belém. Desde 2004 é vigário-geral da Arquidiocese de Belém e foi coordenador de pastoral da Arquidiocese de Belém em 2004 até fevereiro de 2020. Desde 1980, exerceu funções de pároco em diversas paróquias da Arquidiocese. Participou como assessor de diversos encontros interregionais da Igreja na Amazônia. Foi colaborador da Comissão Episcopal para a Amazônia, CEA, e participou da comissão organizadora do Mutirão para a Igreja na Amazônia, em Brasília, no ano 2005, e da criação da Rede Eclesial Panamazônica, REPAM, no ano 2014. Participou da comissão da CNBB que elaborou as diretrizes para a formação dos presbíteros da Igreja no Brasil, no ano 2019. Participou do Sínodo para a Amazônia, reuniões e assembleias preparatórias, elaborando o Instrumentum Laboris e durante o Sínodo da elaboração do documento final. Este, pois, um pouco é, digamos assim, o currículo do nosso irmão Raimundo Posidônio Carreira da Mata. Muito bem, este é o comunicado à nossa Diocese de Bragança. Nós agora teremos um bispo coadjuntor que foi nomeado e agora será ordenado para assumir a função na nossa Diocese de Bragança, Monsenhor Raimundo Posidônio Carreira da Mata. E agora, Dom Jesus vai explicar para a gente, para que nós possamos compreender, para os nossos ouvintes e para todos os que estão nos acompanhando pelo YouTube, o que é um bispo coadjuntor. Antes de explicar o que é o coadjutor, um bispo coadjutor, eu queria explicar o que é um bispo auxiliar. Um bispo auxiliar é um bispo que vai ajudar nas tarefas episcopais ao titular. Normalmente existe um bispo titular e o auxiliar vai ajudá-lo a celebrar crismas, visitar as paróquias, falar com os sacerdotes, etc, etc. Todas as tarefas que o bispo tem. Então, o bispo auxiliar vai ajudá-lo. A diferença com o bispo coadjutor é que o bispo coadjutor ele tem direito à sucessão. O que significa isto? Isto significa o seguinte, que quando morrer ou for transferido ou ocorrer um outro evento que mude o bispo da diocese, o coadjutor imediatamente assume a diocese, tá? Isso que significa bispo coadjutor. O coadjutor é aquele que tem direito à sucessão, de maneira que ele, quando o titular é transferido, ou falece, ou acontece alguma coisa extraordinária, e não pode mais exercer a sua missão, o coadjutor entra e continua a missão que o titular estava realizando.
Então, essa é a grande diferença com o bispo auxiliar. O bispo auxiliar não tem direito à sucessão, e o coadjutor sim tem direito. Muito bem. Muito bem, então nós já sabemos aí o que é um bispo coadjuntor, e Dom Jesus também vai falar para nós agora como irá proceder, o que vai ser feito a partir de agora, como irá proceder o processo diocesano, enfim. Bom, o processo diocesano, nós vamos continuar na diocese como até agora, tá? O Monsenhor Raimundo Posidônio deve nos fazer uma visita de aqui com algumas semanas, não sei exatamente quando. Ele já tinha marcado uma data, mas vai coincidir com o nosso retiro, e aí preferimos que mudasse a data, que viesse numa outra data. Mas ainda não temos uma data fixa para a sua vinda até nós. Certamente ele virá conhecer a diocese, tá? A primeira coisa que tem que fazer é conhecer, porque logicamente quando alguém vem, um padre vem de outra realidade, não conhece a nossa diocese, nem nós conhecemos a realidade e as dioceses dos outros. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é um pouco conhecer a diocese, saudar as pessoas, fazer contato com as pessoas, enfim, manter esses vínculos e criar esses vínculos com as pessoas também, tá? Num segundo momento, o que vai acontecer é que ele deve ser ordenado bispo, porque ele, embora se chame de Monsenhor, é um título eclesiástico, ele não é bispo, tá? Os bispos somos chamados de monsenhores, mas ele é cônego, uma outra instituição dentro da igreja, dentro da Arquidiocese de Belém. Nós não temos cônegos ainda. Quem sabe um dia nós nomeamos alguns cônegos por aí, né? Mas ainda não temos cônegos. Tá. Então, ele vai ter que ser ordenado bispo. E isso depende de quem? Bom, depende dele, principalmente. Ele tem que marcar o dia que vai ser ordenado bispo, e ele tem que escolher os celebrantes da ordenação episcopal, tá? Então, basicamente, depende dele. Ele tem um prazo, tem 3 meses para escolher a data do episcopado, não é? Da ordenação episcopal, e tem também um prazo, não é? para ser bispo, quer dizer, ele não pode se alongar demais, tem prazo para tudo isso. Então, basicamente, é isso que deve acontecer. Primeiro, ele vem visitar, conhecer um pouco a realidade da diocese, e depois ele tem que fazer todos os preparativos para a ordenação episcopal. Muito bem. Também está conosco aqui o nosso vigário-geral da Diocese de Bragança, Padre Gerenaldo Messias, que também irá falar conosco aqui também nas nossas rádios da Fundação Educadora. Um abraço a todos os ouvintes que estão ouvindo este comunicado diocesano, sejam os da 106,7, a Rosário FM, seja da 93,7, a Rádio Educadora FM. Muito bom dia a todos. A todos vocês que nos escutam através deste meio de comunicação, sintam-se abençoados. Graças a Deus, é uma notícia benévola que vai nos alegrando e nos dando força para darmos continuidade à condução dessa tão vasta igreja, a nossa Diocese de Bragança. A Diocese de Bragança tem uma população de quase 1 milhão de habitantes. São 69 mil quilômetros quadrados. Então, uma diocese enorme. Nós temos 40 padres diocesanos, nós temos também 9 sacerdotes religiosos, temos 9 sacerdotes encardinados, temos 28 diáconos permanentes, temos 22 casas religiosas, temos mais de 30 seminaristas diocesanos, temos o seminário diocesano em Belém, temos o seminário diocesano em Bragança, temos 1.158 comunidades eclesiais de base.
Meu Deus do céu, que maravilha! São 242 comunidades urbanas e 916 comunidades rurais. Então é uma situação, uma diocese imensa, enorme, que precisa do acompanhamento de um bispo coadjutor para estar junto com Dom Jesus, o nosso bispo titular. E é interessante a gente saber também, povo de Deus, um pouco da história. A nossa diocese de Bragança, ela, como prelazia, ela surgiu no ano de 1928. 1928 nós tivemos um primeiro administrador. Não era bispo, ainda era prelazia, então tivemos já um primeiro administrador. E esse primeiro administrador foi Monsenhor Francisco Richard, que foi nomeado primeiro administrador da então prelazia no ano de 1928. Depois, o segundo administrador foi Monsenhor Eliseu Coroli, em 1937. Só que no ano de 1940... o Monsenhor Eliseu já passou a ser bispo e nomeado o primeiro bispo da então prelazia. E ele ficou até o ano de 1980, onde o novo bispo assume já não como prelazia, mas como diocese, Dom Miguel Giambelli, 1980. E em 1996, já Dom Luiz Ferrando já assume como também o segundo bispo da diocese de Bragança. Depois de Dom Luiz Fernando, já em 2016 para 2017, é que Dom Jesus assume esse compromisso, esse dever, essa responsabilidade de evangelizar, de cuidar em nossa diocese de Bragança. Foi no dia 15 de outubro de 2016. E em seguida ele já assume os compromissos de levar à frente esse projeto, tá? E agora a gente faz esse anúncio do Monsenhor Raimundo Posidônio para levar à frente, ajudar a gente, colaborar com Dom Jesus até quando necessário for no governo, na condução dessa tão vasta, tão imensa, tão bonita diocese de Bragança, com as suas 29 paróquias, seus tantos sacerdotes e o povo de Deus que está sedento. É assim, Dom Jesus, é assim que é a nossa casa, a nossa diocese, a nossa história. Eu queria também dizer, aproveitando as suas palavras, que eu me sinto feliz de estar aqui na diocese de Bragança, porque eu sei que é uma grande diocese. O desafio é grande, porque o desafio pastoral não tem desafio pastoral pequeno, não. Quando você aprofunda, digamos assim, na realidade, na situação religiosa, você descobre que os desafios não são pequenos, mas também não são impossíveis de realizá-los. Por isso, eu tenho o propósito, sim, de levar à frente a diocese, de realizar tudo aquilo que pudermos, aquilo que estiver em nossas mãos, e de poder realmente animar o povo para que cada vez seja mais fiel a Jesus Cristo, que em definitiva é o que interessa, a fidelidade ao nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, então este é o comunicado, né, da nossa Diocese de Bragança, comunicado realizado de modo oficial, a partir, né, da data de ordenação episcopal de Monsenhor Raimundo Posidônio Carreira da Mata. Nós teremos também um bispo coadjuntor, o bispo titular, Dom Jesus, ordinário, chamado ordinário local, Dom Jesus Maria Cisal Riberdonces, e um bispo coadjuntor, que será futuramente Dom Raimundo Posidônio Carreira da Mata. Também o Monsenhor Raimundo Posidônio tem uma mensagem para cada um de nós, e a gente encerra o comunicado da Diocese de Bragança ouvindo a mensagem que o Monsenhor Raimundo Posidônio deixou para todo o povo da Diocese de Bragança. Ouçamos.
Querido povo de Deus da Diocese de Bragança do Pará, caríssimo irmão Dom Jesus Maria Cisaú Riberdonces, bispo desta diocese, caros irmãos do clero, da vida religiosa consagrada e todos os que fazem parte das forças vivas da diocese. Ao dirigir-me a vocês neste 16 de março de 2022, dia em que me foi anunciada a minha nomeação para bispo coadjutor da Diocese de Bragança, gostaria de falar-lhes de coração a coração da minha alegria de ter sido escolhido para ser um servidor dessa igreja. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a confiança em mim depositada pelo Papa Francisco. Na obediência, acatei sua escolha para ser bispo coadjutor da Diocese de Bragança e trabalhar junto com Dom Jesus Maria, e dessa maneira servir ao povo de Deus desta tão querida região. O senhor Núncio Apostólico, Dom João Batista de Quatro, ao comunicar-me no dia 2 deste março, tão importante para mim, da decisão do Papa Francisco, dizia da confiança do Papa na minha pessoa, sobretudo a igreja que está aqui na Amazônia, essa igreja que desde Belém procuro servir na medida das minhas possibilidades, seja como pároco em diversas paróquias, seja no campo da formação, como professor em muitas casas de formação, seja no campo das assessorias de diversos cursos, reuniões, encontros e assembleias. Sempre me dediquei a isso com muita alegria, com muita entrega, sobretudo por estar perto dos grandes pastores dessa Amazônia, pessoas que sempre admirei e admiro pelo seu testemunho de fé, de amor à causa dos povos amazônidas, de entusiasmo e de coragem diante dos grandes enfrentamentos que a Igreja realiza nesta região. Minha saudação especial a Dom Jesus Maria, bispo de Bragança. É para mim uma honra estar ao lado de tão grande e ilustre, dedicado pastor que já conheço desde quando chegou aqui em Belém, para seu pastoreio na paróquia São José de Queluz e professor do Instituto de Formação Presbiteral do Regional Norte 2. Esse conhecimento e amizade foi se fortalecendo quando era bispo da prelazia de Cametá e agora bispo de Bragança. Na sua pessoa, saúdo todo o povo desta amada diocese, igreja que tem uma longa história de ação evangelizadora e pastoral na região nordeste do estado. Ao querido presbitério, formado por muitos ex-alunos meus, aos diáconos, religiosos e religiosas, e às forças vivas da ação pastoral da diocese, meu abraço fraternal, e aproveito para dizer-lhes do anseio de logo estar aí para compartilhar a caminhada. Isso depois de fazer o meu batismo, mergulhando nas belas águas do rio Caeté. Espero ser fiel ao chamado que me foi feito pelo Papa Francisco. Espero e me dedicarei para ser um participante do Colégio Episcopal e fortalecer a unidade, a comunhão e a missão destes grandes pastores da Igreja na Amazônia. Espero corresponder às expectativas que o povo da Diocese de Bragança deposita na minha missão ao lado de Dom Jesus Maria. Seremos parceiros, caminhando lado a lado, juntando as forças missionárias, pastorais e evangelizadoras desta igreja, desde o passado, que constituiu um rosto de uma grande igreja, às do presente, que estão desenhadas no projeto pastoral que está em vigor. Deus seja louvado por tudo isso. Acompanhe-nos a força protetora e iluminadora da Senhora do Rosário, Mãe Padroeira da Diocese. Continuem a rezar por mim. Um forte abraço, muito obrigado. Você está ouvindo Novo Mensageiro no Ar. Muito bem, então essa foi a mensagem do nosso querido Monsenhor Raimundo Posidônio Carreira da Mata. E nós encerramos aqui, damos as nossas saudações, agradecemos a audiência, a todos que estão nos ouvindo pela Rosário FM, também pela Educador FM. Aquele grande abraço, que Deus abençoe a vida de todos, e nós agradecemos. Eu queria comunicar a todos a minha grande alegria por este dom que o Papa Francisco nos concedeu,
o dom de um auxiliar, que é um auxiliar competente, como vocês viram no seu currículo, é um auxiliar competentíssimo, que já trabalhou junto aos bispos em diversas ocasiões, elaborando documentos e, enfim, e em assembleias também. De forma que agora, com a sua presença, certamente a nossa diocese vai dar ainda, digamos assim, um pulo mais firme para o futuro, e espero que cresçamos cada vez mais na evangelização, que é o que o Senhor nos pede. Que nós evangelizemos, que nós anunciemos a sua palavra, que levemos a palavra de Deus a todas as pessoas. E essa é a nossa missão. Levar a palavra de Deus a todos os cantos da nossa diocese. A todos. Até aqueles mais distantes, que estão mais distantes da nossa diocese. Nós temos a obrigação diante de Deus de levar a palavra. Por isso não podemos negar-nos a visitar alguns lugares, embora sejam muito distantes, mas não podemos negar-nos, porque o povo de Deus, embora seja pequeno, ele merece sempre o respeito e merece sempre que a palavra de Deus seja anunciada para eles. E esse é o nosso desejo. Me sinto muito feliz de poder realmente acolher este nosso irmão, ainda não é bispo, mas em breve será bispo, de poder acolhê-lo e poder trabalhar com ele em colaboração. Penso que será uma grande ajuda para nós, não só para mim, mas para toda a diocese também. Agradeço publicamente, pois, ao nosso Monsenhor Raimundo Posidônio Carreira da Mata por esse gesto bonito que ele teve, pelo qual decidiu, a pedido do Papa, vir trabalhar conosco na Diocese de Bragança. Pelo clero da nossa Diocese de Bragança, nós queremos também render graças a Deus pelo sim do Monsenhor Raimundo Posidônio, até mesmo porque praticamente todos nós padres já o conhecemos. Ele, como nosso professor de História da Igreja, nos passou tantas e tantas mensagens, e essa história, né, da Igreja no mundo, no Brasil e também na nossa Amazônia. E chegando aqui, ele vai intensificar mais os conhecimentos da igreja na nossa Diocese de Bragança. Então somos muito gratos, vamos estar juntos para levar à frente esse projeto de Deus, dar continuidade ao trabalho de Jesus, a essa evangelização, a esse querigma, este anúncio. Muito obrigado. Monsenhor Cid, seja bem-vindo à vossa casa, bem-vindo à nossa casa. Estamos aqui de braços abertos. Muito bem, E nós agradecemos ao nosso vigário-geral, Padre Gerenaldo Messias, também ao nosso bispo diocesano, Dom Jesus Maria, e devolvemos agora a locução para o nosso apresentador do programa Novo Mensageiro no Ar, Edielson Santos, que está aqui e vos fala a partir de agora. Muito obrigado pela sua audiência. Fique sempre ligadinho na programação da Rosário FM e da Educadora FM aqui na nossa Fundação Educadora de Comunicação.